Então, nós estamos de volta com o Saúde em Foco, que é um programa coordenado pelo Programa em Saúde Materna e Infantil, aqui da Universidade Franciscana, e hoje com o tema A Vida para Além da Pandemia. Essa discussão toda, ela surgiu da sala de aula, né, ou seja, das nossas aulas remotas neste momento, na disciplina de Tecnologias Inovadoras e Empreendedorismo. Nesse período agora, ao longo do semestre, que a gente vem então desenvolvendo as atividades remotas, nós tivemos muitas discussões, né, no empreendedorismo. Como pensar além do que já está instituído, como pensar além da pandemia, né? E para isso, então, nós convidamos hoje 5 alunos nossos no mestrado profissional em saúde materna e infantil. São eles a Maquilaine, a Andressa, o Alessandro, que é de Tocantins, o Alberto e a Tainá, que vão contribuir conosco hoje, então, com essas reflexões. E a primeira reflexão que eu vou começar agora, que foi da nossa aula ainda de hoje de manhã. O que pensar além da pandemia? O que precisa ser pensado além da pandemia? De que forma nós podemos ser protagonistas de novos processos, não é? E aí eu começaria com a primeira pergunta. O que a gente espera além da pandemia? Aí se vem frequentemente esse termo, uma nova normalidade. E a gente se perguntava, será que é uma nova normalidade? Será que não é reproduzir apenas uma questão que está sendo colocada? Então, quem sabe, começa, Alessandro. O que você pensa sobre isso? Então, ontem, inclusive, nós fizemos uma live sobre isso, né, no Instagram do nosso mestrado de saúde materna e infantil. E a gente discutiu muito várias questões, né? Uma das principais que a gente está vendo, assim, hoje acontecendo é a solidariedade, né? As pessoas têm se focado mais nisso. E, da mesma forma, têm se focado também... Aí, a live apareceu aí, que ótimo. E aí a gente tem também visto algumas coisas acontecerem, como a empatia das pessoas, né? A questão maior ontem que a gente foi discutindo, e aí a vida após a pandemia, é que a gente não pode cancelar 2020, né? Mas a gente pode amar mais, a gente pode ser mais empático, a gente pode deixar o ego falar menos, dá para espalhar mais amor, né? Menos orgulho, dá para a gente falar bem das pessoas, ser menos egoístas e dá para a gente tentar ser melhor após essa pandemia. Então é isso que a gente está esperando aí das pessoas, que elas possam mudar esse conceito de vida. Que a gente hoje não vai viver uma nova normalidade, mas talvez a gente já não vivia uma normalidade que a gente gostaria, mas que agora o mundo comece a ser melhor. Então a gente espera que essa nova normalidade, ou que já era normal, que ela ainda se foque mais nas pessoas, né? E é nesse sentido que a gente espera aí ver. Alberto, você tinha uma questão, você trouxe uma reflexão bem interessante na aula de hoje de manhã, quando você falava da solidariedade. Quem sabe você contribui com a tua reflexão? Eu falava hoje sobre que os sentidos novos das pessoas durante a pandemia aflorou a solidariedade, mas não a solidariedade externa, a solidariedade superficial de dar para poder ser por descargo de consciência, por cumprir uma campanha, por ajudar um amigo, por ajudar, mas sim a solidariedade genuína entre as pessoas. Isso eu acho que a pandemia vai trazer. E aproveitando o gancho, irmã, tem outra coisa que também, além da volta à normalidade, a nova normalidade, ou com o nome que for se usar, as pessoas vão ter que se habituar com a escassez de recursos, escassez de dinheiro, escassez de recursos naturais e também escassez de recursos de serviços médicos. Uma das coisas que nós usamos na campanha, talvez rode o vídeo aí, é de estimular que as pessoas repensem o uso dos serviços médicos. Não seja 8 ou 80, é proibido ir no hospital, não estimular que vão ao hospital, mas que não deixem de fazer os tratamentos que estão em andamento e os tratamentos das doenças curáveis. É isso, irmão. Uhum. Ou seja, nós precisamos ter uma nova atitude, né? É o que você falava muito hoje. Se eu faço, se eu contribuo, ou esse meu gesto de solidariedade, que não seja também um assistencialismo,
mas para que de fato eu tenha uma nova atitude diante da vida, enfim, do ambiente e do movimento geral, né? E, Andressa, você trouxe uma outra questão bem importante também quando você falava do conteúdo. Você tem muito conteúdo, as pessoas estão estão buscando produzir muitos conteúdos. O que você poderia contribuir nesse sentido? Logo que iniciou a pandemia, eu senti um certo desconforto, porque todos os conteúdos, eles foram para as mídias sociais, e como profissional nos diziam, nós temos que produzir conteúdos, e começou realmente a surgir muita coisa boa de conteúdo, de informação, mas também tem muita coisa que não tem qualidade, né, nesse momento. Então, a gente tem que saber selecionar o que nós queremos de conteúdo, e talvez o conteúdo que nós queiramos passar não seja o conteúdo que as pessoas estão esperando receber ou que elas precisam receber. Então, por isso também nós fizemos um vídeo, né, que o Dr. Alberto já comentou um pouquinho. Esse vídeo, ele traz um conteúdo que eu acho que no momento ele é muito especial para trazer isso para as pessoas entenderem, de não abandonarem os seus tratamentos. Ele é um conteúdo que não é para todo mundo sair correndo para o hospital, não é para deixar os cuidados em relação ao coronavírus e às outras doenças, mas que procurem o serviço médico, porque um diagnóstico precoce, ele é um sinônimo de cura, como nós falamos no vídeo, né? Então, não vamos retardar o nosso diagnóstico, só vamos cuidar com que tipo de conteúdo nós estamos produzindo ou absorvendo nesse momento de tudo tão online, de redes sociais. Quem sabe chamamos o vídeo? Produzido por um grupo de alunos, né, da disciplina. Então, o tema, em geral, é a vida para além da pandemia, e para isso, então, os alunos foram instigados a produzir diversas atividades, vídeos, o podcast, lives, enfim, um texto para o jornal. Então, quem sabe chamamos... Para nós, profissionais da saúde, toda vida importa. Independente do gênero, raça ou crença, para nós você é importante. Não deixe que o medo te paralise. Milhares de diagnósticos clínicos estão deixando de serem feitos nesta pandemia, e os exames preventivos não podem ser deixados para depois. Um diagnóstico precoce, ele pode ser sinônimo de cura. Você tem cirurgia marcada? Ela pode ser importante para você. Não troque o certo pela sua saúde pelo incerto provocado pelo medo do coronavírus. Vá aos hospitais e faça os seus tratamentos. Lembrando que o pré-natal e as vacinas são essenciais para a saúde da mãe e do bebê. Nós da saúde estamos fazendo a nossa parte. Tomamos as providências para melhor atender todos com a segurança necessária neste momento delicado, porque cuidar da saúde é cuidar da vida. Parabéns para o grupo. Mas além do conteúdo, né, Andressa, é preciso pensar, talvez mais do que nunca, como estimular, como fazer as pessoas a pensarem na sua própria autonomia, como serem responsáveis com o ambiente, com tantas outras situações que vêm ocorrendo. E aí nós temos aqui em Santa Maria uma questão bastante séria, além da pandemia, da Covid-19 que já está colocada, mas também a questão da dengue, do Zika vírus. E aí, Maquilaine, o que nós precisamos pensar, além dos números que estão colocados hoje aqui em Santa Maria ou para a nossa região? Bom, assim, a gente tem a questão da dengue, que aumentaram muitos os casos esse ano, né? Dentro dos municípios aqui da quarta coordenadoria regional de saúde, dos 32 municípios, apenas 5 não têm infestação pelo mosquito. E apenas um caso, né? Um caso de dengue pode gerar vários outros se não tiver o cuidado ambiental. E isso depende de todo mundo tem que ser
ter essa responsabilidade, né, de cuidar dos seus terrenos, o que tem de poça d'água e acúmulo de água, e também, além disso, existe uma questão que já foi falado um pouco no vídeo, inclusive, né, em relação aos cuidados preventivos, né, que tem a questão do pré-natal, tem a questão da puericultura também, que são os cuidados com as crianças, a imunização, a gente está vendo que está caindo bastante, né, a cobertura vacinal em função, né, da pandemia. Então, as outras coisas não deixam de acontecer, né? A gente tem que se reinventar e buscar formas de não deixar passar algumas coisas importantes nesse momento, né? Que não é só o coronavírus, né? Uhum. E aí eu pergunto, Maquilaine, será que uma mera receita informativa resolve esse nosso problema? Ou de que forma a gente poderia estar contribuindo, ajudando a comunidade a pensar nesse cuidado preventivo que é coletivo, né? Que ideias você tem? Nessa disciplina do mestrado está sendo desafiador, porque vem nos instigar a pensar essas formas, né? Tanto que já estão sendo criadas algumas coisas, né? A gente participou também de um podcast em relação ao Zika vírus para ser veiculado em rádio também. Então, assim, são várias as alternativas que a gente está buscando para tentar ajudar nesse momento, né? As equipes também, e para que a comunidade também seja parceira, né, trabalhando junto com esses cuidados. Uhum. Ou seja, não basta você pensar no coletivo, você agora, ou melhor, não basta você pensar individualmente, você precisa estar pensando no coletivo. Não é assim com o coronavírus, mas qualquer outra doença, não é? Tainá, o que você poderia nos dizer nesse sentido? Eu concordo com a Maquilaine também, como eu sou obstetra, a gente se preocupa com a questão do Zika, né, que a gente sabe que ele passa pela placenta e ele causa alterações de microcefalia no bebê. Por enquanto, aqui em Santa Maria já tem reportado alguns casos e a gente se preocupa muito com isso. É uma patologia séria, não tem um tratamento específico e é bem importante ter o cuidado do pré-natal, né? Então, as vacinas também devem ser feitas, né? Então, a gente se preocupa muito com as gestantes. A questão delas irem fazer o pré-natal também no posto de saúde, no começo da pandemia foi recomendado não irem com frequência, mas agora a gente sabe que elas têm que fazer o controle certinho do pré-natal para evitar patologias perinatais e alterações intraútero também da própria mortalidade materna e infantil. Então a gente tem que orientar nesse sentido também, né? A vida para além da pandemia. Que novas atitudes nós esperamos da comunidade em geral, talvez começando por nós mesmos, não é? E aí, Alessandro? Com certeza, né? A gente está em casa, muitas pessoas estão. Eu sou de Araguaína, Tocantins. Aqui nós estamos com um número bem mais avançado de casos, inclusive de dengue, zika e chikungunya, que já é algo comum para nós nessa região aqui do norte. E a gente estamos em casa e estamos pensando assim, né? Vamos pegar essa responsabilidade, vamos ensinar nossos filhos, vamos mostrar para nossas crianças, né? Que elas também podem cuidar da saúde, que elas também podem cuidar da casa, ter esse cuidado com aquela água parada que pode desenvolver o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue. E Santa Maria ainda está numa posição boa, e eu acho que essa prevenção e esse cuidado deve ser colocado o mais rápido possível para que esses números não se desenvolvam tão rapidamente como é aqui no norte. Então ainda podemos fazer a diferença, né, junto com a nossa família dentro das nossas casas. Eu gostei muito do exemplo do Alessandro ontem, ao assistir a live, quando ele nos disse que ele conseguiu envolver os filhos neste cuidado. Ou seja, eles participaram ativamente nesse cuidado que é básico.
talvez este possa ser um exemplo para outras famílias, não é? Como mobilizar as crianças, como incluí-las neste cuidado para que elas também se sintam responsáveis e já cresçam, né, com esse sentimento de pertencimento no coletivo. Então, parabéns por essa tua atitude, Alessandro. Andressa, que novas atitudes você espera em você e na comunidade em geral? Acho que essa atitude de tentar não voltar à normalidade. Eu não gostaria, pessoa, né? Eu não gostaria de voltar à normalidade, como todo mundo a gente escuta falar, né? Quando nós vamos voltar ao normal? Eu não quero voltar ao normal. Eu quero e não quero uma nova normalidade. Eu quero algo diferente. Eu quero ter atitudes diferentes e eu gostaria muito de ensinar os meus pacientes, a minha família, a ter atitudes diferentes, né? Uma frasezinha que eu escutei uma vez, e eu vou fazer dela minha frase agora, para pós-pandemia. Eu quero ser humano ou ter humano, né? Deu para perceber que nós podemos viver com muito menos nessa pandemia do que a gente pensava, né? Muito trabalho, muitas horas de trabalho e mais dinheiro, mais aquisição de bens, e de repente tudo isso não vale nada. Então é muito melhor, de repente, nós ser humanos do que ter humanos, ser consumistas. Muito linda essa atitude. Alberto, o que você gostaria de deixar para a comunidade em geral? O que você espera, que novas atitudes? Como eu falei antes, vai haver, com certeza, escassez de recursos, diminuição de salários, escassez de uma série de coisas. E as pessoas vão se adaptar, e espero que se adaptem bem, a essa situação. A nossa função, como profissional de saúde, especialmente com essa discussão toda na disciplina, é demonstrar para as pessoas que pode existir um melhor uso do recurso de saúde, do recurso médico. Quantas vezes a gente ouvia falar das emergências lotadas por pessoas que iam consultar num serviço terciário quando poderiam resolver seu problema no posto de saúde, no serviço primário. E aí, quando começou a pandemia, vir a pandemia para o Brasil, houve aquela incitação pela mídia, pelo poder público, pelas autoridades de saúde, de que não vão para o hospital, é perigoso e tal. Então, tem que existir um meio termo de melhor utilização dos recursos de saúde. E isso a pandemia vai ensinar. Eu tenho convicção de que, logo ali, quando as coisas tenderem a diminuir esse excesso de atendimento, pensar só em Zika, só em Covid, as pessoas vão utilizar melhor os recursos de saúde, e esse é o nosso desejo. Essa ideia é muito interessante que o Alberto trouxe, de como cuidar das coisas públicas, de como cuidar dos nossos bens. O ambiente agradece, não é? Nós, as pessoas, talvez essa questão mais de igualdade social, talvez saibamos conviver melhor também no coletivo, não é? Então, tomara que a gente, de fato, aprenda todas essas lições. Tainá, o que você espera? O que você se propõe hoje também como profissional, enfim? Que a palavra propósito nunca teve tão... A gente sempre teve um propósito, né? Mas agora ela está diferente. Então a gente tem que refletir o que a gente está fazendo, o que eu como ser humano estou fazendo para as pessoas, a minha empresa, o que ela está fazendo. Então eu acho que isso vai ser o diferencial daqui para frente. O que a gente está fazendo para, como ser humano, como a gente vai lidar daqui para frente. Eu acho que vai ser um rumo que vai ter que ser tomado a partir de uma reflexão nossa. O que a gente vai fazer daqui para frente para modificar o rumo do que está acontecendo. Essa ideia também é interessante. Eu me incluir no processo, ou seja, talvez a gente tenha que olhar mais para nós também, para as nossas atitudes, não é? Porque às vezes se espera muito do outro e a gente acaba não se colocando no processo. Então, acho que essa ideia é bem importante e nos faz pensar e refletir.
Aquilane, você? O que você espera? Eu acredito muito no exemplo, né? E a gente, como os colegas falaram, né? Nós, como profissionais de saúde, a gente tem toda essa... As pessoas olham muito para o que a gente faz, né? Então, a gente tem que servir também de exemplo, né? Tanto de solidariedade, como de ser humano, como a Andressa falou, e também em todos os cuidados da saúde, né? Acho que o exemplo é algo muito forte e que tem, às vezes, muito mais valor do que muitas palavras, né? O que a gente gostaria, o que nós esperamos da comunidade em geral? Como já uma mensagem final agora, né? O que a gente espera da comunidade neste momento de pandemia, mas também no pós-pandemia? Alessandro, o que você espera? Eu vejo que a gente espera da comunidade tudo isso que a gente conversou, né? A solidariedade, a empatia, que ela comece a ter esse foco na prevenção primária, quando a gente fala em saúde, que é uma das coisas que há anos a gente vem discutindo e debatendo. Então, que eles comecem a repensar essa saúde como uma forma diferente, né? Uma forma não de chegar até um hospital, de precisar de um tratamento mais complexo, mas que isso a pessoa possa desde já cuidar da sua alimentação, fazer uma atividade física, né? Ensinar isso para as outras, levar os seus familiares, os seus vizinhos, os seus filhos, e mostrar para essa nova geração, né, como é importante essa atenção no foco primário da nossa saúde. E essa empatia toda, que ela possa ser distribuída, né, e que ela continue sendo assim, desta forma, para todos. A prevenção, né, Alessandro, a prevenção e a promoção. Para mim, esse termo também, a promoção, ela é sempre mais ampla do que propriamente você prevenir uma doença. Essa questão da proatividade. Talvez mais do que nunca nós tenhamos que reinventar também a nossa atenção primária em saúde. Talvez os profissionais que trabalham nestes centros ou nessas frentes que tenham novas abordagens, né? Não basta você dar uma informação ou levar uma receita pronta, mas como envolver a comunidade, como fazer com que ela se sinta parte do processo, com que ela se responsabilize, não é? E esse, para mim, é um processo bastante complexo, que não se reduz a um conteúdo, a uma receita e nem a uma informação pronta, mas como construir este processo. E talvez isso venha reforçar aquilo que a Maquilane disse na questão quando hoje nós estamos com tantos casos de dengue e zika vírus aqui na cidade, que já além do coronavírus, né, nos coloca numa situação de risco. Então, como repensar isso? Andressa, o que você espera e já indo para o final, que mensagem você gostaria de deixar? Espero da comunidade, tanto da área de saúde quanto a população em geral, dos nossos políticos, novas atitudes. Essas atitudes sejam muito bem pensadas, repensadas e colocadas em prática. Eu acho que as atitudes elas devem ser mudadas na pós-pandemia, porque já estão sendo mudadas agora, mas que elas não terminem aí, elas continuem gerando esse incômodo, esse desconforto, para que as nossas atitudes mudem. A gente não fique na zona de conforto. Uhum. Muito bem, gostei dessa ideia. Ou seja, que este momento de desordem que estamos vivendo agora gere em nós novas atitudes que faça repensar, não é? Como diz Edgar Morin, no caos, na desordem, nós temos a grande possibilidade de pensar uma nova ordem. E por que não aproveitar este momento de forma positiva, prospectiva? Maquilane, o que você espera e que mensagem você deixaria? Eu acho que eu vou reforçando, né, o que os colegas falaram, né, a promoção e prevenção é a base de toda a saúde, né, e até hoje a gente vê muito pouca valorização
tanto da atenção básica, né, atenção primária, saúde, como da questão da promoção, inclusive a falta de valorização dos profissionais que trabalham nesses locais, e que a complexidade das situações que chegam nessa atenção básica, elas são muito maiores, às vezes, do que quando chega num serviço especializado, porque lá chega de tudo, e o profissional da atenção básica ele é que vai ter que ver qual a situação é e vai direcionar essa situação para o especialista. Já chega isso filtrado, muitas vezes, para o especialista, né? Então, a importância da saúde pública, da saúde, né, e da atenção primária, eu acho que é bastante fundamental. E o que eu espero da população, né, a questão do autocuidado, né? Como a gente falou, não adianta só os profissionais fazerem as ações curativas, mas se o usuário ele não entender que ele é parte importante, fundamental para que o seu cuidado se dê mesmo, né? Se ele não ficar consciente disso, a gente não vai conseguir resultados melhores. A gente vai ficar fazendo o mesmo de sempre e tendo um resultado cada vez pior. Então, acho que são essas, acho que as mensagens que eu gostaria de deixar. Alberto, e você? Ficou pouca coisa para eu falar, mas eu posso dizer que parece que entre o nosso grupo, nós somos um grupo de otimistas. A gente tem ideia de que, com o passar desse tumulto todo, as coisas se acomodem num patamar acima, num patamar melhor. Que as pessoas sejam realmente mais solidárias, que as pessoas realmente questionem qual informação está recebendo, se realmente aquela informação procede ou não procede. A gente vê tanta informação na internet, coisa boa, mas também tem muita coisa que não ajuda, né? Existem sim os pessimistas, mas eu acho que ainda nós somos a maioria. Eu acho que o mundo vai melhorar. E Tainá, você? Eu acho que também a única certeza que a gente tem é a mudança, né? Então, a gente vai tentar ver pelo viés do otimista, né? Que a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa do sentido de humanidade na vida, né? A gente precisa se ajudar e tentar melhorar o mundo, porque já foi dado um sinal que precisa melhorar, que precisa de mudança. Ou que sejamos seres humanos, pessoas humanas no verdadeiro sentido, né? O que é ser humano, né? Conviver como humanos, né? Entre nós, e não cair nessa automação, nesse automatismo, reproduzir simplesmente a informação que vem pronta. Talvez esse seja o maior apelo, de fato, de refletirmos mais sobre as nossas atitudes, de convivermos melhor, não é? De dialogarmos com os nossos diferentes. Então, acho que nós temos ali uma série de oportunidades que podem nos desafiar para o melhor, né? Mas é um processo que deve ser feito por cada um de nós e é o que a gente espera também da comunidade. Que a comunidade aproveite esse momento para refletir sobre as suas atitudes, os seus valores, enfim. Não é porque nós temos uma lei que tem que sair de máscara, que a gente sai de forma automática. Não, que de fato a gente saia de máscara das nossas casas com responsabilidade. Ou para quem também ainda não sair, que pense no próximo. Talvez você não vá precisar de uma UTI, mas pode ser que o teu próximo precise. Então, essa corresponsabilidade, né, social que temos. E nesse sentido, todos nós ganharemos, não é? E é com isso, então, que nós gostaríamos de concluir o nosso momento de hoje, né? Essa reflexão, e que a comunidade nos ajude a pensar. Assim como nós somos protagonistas de um novo processo, é isso o desafio da nossa disciplina, não é? Que a comunidade também nos ajude a repensar, né, o que precisa ser repensado, as nossas atitudes, intervenções, enfim, para que de fato tenhamos um novo momento. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, né, Maquilaine, Andressa, Alessandro, Alberto e Tainá, e um agradecimento também aos colegas que participaram de todo esse processo. E ficamos por aqui.